Eu te entrego, Senhor Jesus, a vida da Emily agora. Que o Senhor possa, Pai, usá-la agora de uma maneira tão intensa. Nós sabemos que o Senhor já tem agido neste lugar, que o Senhor tem nos presenteado com a Tua presença. E agora, Pai, nós oramos para que o Senhor venha nos presentear através das palavras e que, Pai, essas palavras possam ir de encontro ao nosso coração e trazendo a transformação. Que ela seja usada agora, em Teu nome que eu oro. Amém. Amém? Glória a Deus, pode se sentar. Graça e paz, igreja. Amém. Vocês estão felizes? Quem estava aqui no início, os voluntários, o que eu falei? Hoje está frio, mas o que eu falei? Que o Espírito Santo ia nos aquecer com a presença dele, não é? Eu até suei de tão quentinha que ficou, de tão quentinho que ficou aqui. E eu louvo ao Senhor pela vida de cada um que está aqui hoje. Louvo ao Senhor por mais esse encontrão. Enquanto o louvor estava tocando, eu fui ali tomar uma água. E a gente sabe que a gente está vindo de um ano, desde o início do ano, né? Desde quando a gente recebeu a notícia que as escolas transfeririam as aulas para a noite e uma galera ia fazer faculdade. A gente ficou um pouco apreensivo, assim, falou, meu Deus, porque todo dia chegava mensagem de voluntário assim, nossa, minha aula vai ser à noite, muda o encontrão para sábado. E a gente não tem como mudar, porque senão travaria a agenda da igreja inteira. E os outros ministérios fazem evento no sábado. E nós somos todas as sextas cravado, além dos sábados que a gente sempre faz evento, né? Pelo menos umas 2 vezes no mês. E aí, o meu coração ficou muito aflito, do Vini, da Gabi, do Raul. E aí tem sexta que vem mais gente. A gente sempre esteve acostumado com o encontrão de 150 jovens, né? Não dá para passar aí nos corredores. E aí quando eu fui ali tomar uma água, o Senhor falou assim para mim, aquele que é fiel no pouco, aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. E aquele que é fiel no muito também é fiel no pouco. O nosso amor por Jesus não diminui pela quantidade de pessoas que vêm aqui de sexta. O nosso amor por Jesus e pela obra dele não vai diminuir se tem 10, se tem 20 ou se tem 150. Sabe por quê? Porque não importa o número de pessoas. Importa que vidas sejam transformadas. Se a gente tiver que vir aqui toda sexta-feira por conta de uma vida, o Senhor vai mover. Você sabia disso? Que Deus, Ele é poderoso para mover quantas vidas for necessário, por amor de uma vida. E aí, hoje de manhã, eu e o Raul, a gente estava conversando, até falando do Tiago, que a gente estava falando assim, nossa, a gente fica aflito por não estar indo muita gente, porque qual que é o nosso anseio maior? Que muitas vidas sejam alcançadas, né? A gente costuma falar aqui nas reuniões de voluntários que a gente quer abalar Itapecerica, para que muitos jovens sejam alcançados, para que muitas vidas sejam alcançadas. E até por isso que a gente tem muito trabalho evangelístico, muitas séries evangelísticas. E aí hoje eu e o Raul, a gente tomando café, assim, de manhã, conversando. Aí a gente olhou um para a cara do outro e falou assim, mas não importa que a gente está vivendo um tempo de poucas pessoas no encontrão. Porque quando a gente olha para pessoas como o Tiago, que a gente pode contemplar o que Deus tem feito na vida dele, de arrancar ele do mundo, trazer ele para Jesus, ele está tão firme, vale a pena. Vale a pena cada noite perdida de sono, cada vez que a gente vai dormir 1h da manhã e acordar às 7 para estar aqui de novo para fazer o evangelismo. Vale a pena a gente perder uma noite fazendo reunião, quebrando a cabeça, o que a gente vai fazer, que série que vai ter. Vale a pena levantar todo dia de manhã e orar pela geração, porque quando a gente vê uma pessoa sendo transformada, tudo que a gente faz, a gente vai falar assim, vale a pena, Jesus. Vale a pena, porque Jesus move sim, quantas almas forem necessárias para resgatar uma pessoa, para resgatar 2, para resgatar 10, 100. Porque cada um de nós somos especiais para o Senhor. Sabia que você é especial para Jesus? Sabia que Deus te trouxe aqui porque
aqui porque o Tiago te convidou, você não tá aqui porque o Guilherme te convidou, você não tá aqui porque a Isabela te convidou, você tá aqui porque Jesus moveu o coração de uma pessoa para te trazer aqui nessa noite. Você tá aqui porque Jesus olha para você com tanto amor e fala assim: eu te amo demais, para deixar você viver essa vida de mundinho. Vem pra cá porque eu tenho uma vida eterna para você. Você não precisa ser escravo do mundo, então vem cá, filho, porque eu te escolhi para ser o meu filho. Não existem coincidências no reino de Deus. Sabia disso? Não existe coincidência. Ah, eu conheci Jesus, eu tropecei na rua e conheci Jesus. Não. Se for necessário, Jesus coloca uma pedra assim pra você cair, mas para você se voltar para Jesus. Jesus, Ele nos ama tanto que Ele faz qualquer coisa, inclusive da própria vida, para que a gente passe a eternidade. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite. Nossa, já fiquei até empolgada. Cadê as meninas do louvor? Para começar a cantar um louvor muito legal. Talvez você não conheça esse louvor, mas Vida eterna encontrei em teus olhos a graça. olha pra mim, porque eu te resgatei. Vida eterna encontrei em teus olhos a graça. Teu nome é como um unguento derramado, melhor que o vinho é o teu amor. Teu nome é como um unguento derramado, melhor que o vinho é o teu amor. Presta atenção no que as meninas estão cantando. Não é à toa que te amam, não é sem razão que te desejam. És o mais belo, és o mais belo. Não é à toa que te amam, não é sem razão que te desejam. És o mais belo, és o mais belo. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Talvez quando você viu assim, série Reino, O Reino, você ficou se perguntando: o reino do quê? De quem? O que está acontecendo? Porque aqui, deixa eu ver, acho que essa é a 8ª ministração, 8ª semana de série. São 9 semanas ao total. Você ouviu palavras
que talvez vieram de encontro, talvez não, muito provavelmente foram contra aquilo que o mundo te ensinou. Não é verdade? Porque no mundo a gente aprende o quê? Que a gente precisa ganhar sempre, por exemplo. Que quem está feliz é aquela pessoa que não está chorando, que não chora, que não sofre. A gente aprende que o líder é o líder, o servo só está para servir o líder. A gente aprende coisas que o mundo nos ensina, mas que não é aquilo que Deus nos ensina. E aí, quando eu estava fazendo o esboço do sermão, eu comecei a escrever assim. Eu lembro que eu escrevi assim, alguma coisa de que o reino de Deus era a inversão do mundo. E o Espírito Santo falou, não, o mundo é a inversão do meu reino. Porque o reino de Deus é o certo. Foi o mundo que inverteu tudo aquilo que era santo. Tudo aquilo que era incrível que Deus criou. E começou a nos ensinar que a gente precisa ganhar sempre. Que a gente precisa sempre ter razão. Que a gente precisa viver segundo os nossos desejos, segundo as nossas vontades. Que se a gente está sofrendo é porque Deus não nos ama. O mundo não ensina isso? Quem aqui nunca, como crente, já não ouviu assim, nossa, cadê o seu Deus quando você está passando por uma situação de dificuldade? Acontece alguma coisa, aí vem aquela pessoa que ainda não tem o privilégio de conhecer Jesus e ela fala assim, ué, mas você não é crente? Eu já ouvi tantas vezes isso que eu já perdi as contas. Já teve gente que olhou pra minha cara e falou assim, nossa, mas como que você não passou na sua prova ainda, você não é crente? Olhei assim e falei assim, ô Satanás, você fica mandando seus filhotes, pelo amor de Deus, sai de perto, em nome de Jesus. Não é assim? As pessoas às vezes são usadas por Satanás para testar a nossa fé, para tentar nos trazer uma incredulidade acerca do Senhor. E o reino de Deus, na verdade, é a realidade perfeita. Porque Jesus vai nos ensinar que quando você perde, na verdade, você está ganhando. E pode até parecer para você antinatural, mas eu creio naquilo que o meu Jesus me ensinou. Eu creio naquele que criou as fundações dos céus e a terra. Se ele está falando que quem chora se alegra, é verdade. Porque todas as vezes que eu chorei aos pés do Senhor, o Senhor trouxe alegria no meio da tempestade. Todas as vezes que eu achei que eu estava perdendo alguma coisa, o Senhor me mostrou que, na verdade, eu estava ganhando. Quem nunca aqui chorou por conta de um não que Deus deu e depois lá na frente viu e falou assim, glória a Deus por esse não, hein, Jesus? Se eu não tivesse dado esse não, misericórdia. Eu lembro que quando eu me formei, eu conto muita coisa da minha vida, viu, gente? Porque eu acho que a gente precisa realmente testemunhar para que a nossa fé como igreja seja aumentada. E eu lembro que quando eu me formei na faculdade, eu estava trabalhando num bom escritório, no escritório de médio porte, e o Senhor começou a falar do meu coração, pede demissão. E eu falava assim, isso deve ser coisa da minha cabeça, né? Que loucura pedir demissão. Eu tenho um monte de conta para pagar, acabei de casar, não tenho nem um ano de casada, vou pedir demissão? Tá doido, vou pedir demissão, imagina. E aí o Espírito Santo falava todo dia, pede demissão. E eu falava, não, deve ser coisa da minha cabeça, não é possível. E o Espírito Santo todo dia, pede demissão, pede demissão. E eu lembro que um dia eu orei e falei assim, Deus, olha que audaciosa, né? Deus, como que eu vou pedir demissão? Da onde eu vou me sustentar, Deus? Eu tenho conta para pagar. Tudo bem, eu tenho que começar a estudar para o concurso, que foi aquilo que o Senhor me direcionou. Mas assim, não tem como eu sair do escritório. Aí eu, pecadora desobediente, não saí do escritório, não pedi demissão. Só que quando Deus quer fazer uma coisa na nossa vida, Ele faz de um lado ou de outro. Quando a gente obedece, é sempre mais fácil. Quando a gente desobedece, a gente passa por umas coisas que a gente não tinha necessidade de passar. Que nem eu passei, e eu confesso meu pecado. Mas Deus é misericordioso, me tirou da situação do cativeiro que eu mesma me meti. Enfim, Deus moveu toda uma situação que não dava para ficar no escritório.
E eu tive que pedir demissão. E eu lembro, eu nunca vou esquecer desse dia. Nunca. Era uma sexta-feira. Tava Isabela, Campos, Gabi. Agora eu não lembro quem mais estava na casa da Campos. A gente tinha culto no lar. Não era culto no lar. Papo reto. A gente tinha papo reto. E aí, o papo reto dessa vez era na casa da Campos. Era aqui, ela morava aqui na Casa Verde. E eu lembro que, assim, eu tive que pedir demissão. Eu não estava nem no escritório, eu estava em casa. Eu tinha voltado de uma audiência. E aconteceu uma situação, tal, eu tive que pedir demissão. E eu cheguei no culto e eu falava assim, eu tô sem emprego, eu vou passar fome. Não foi? E eu chorava pras meninas. Eu falava assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Eu vou passar fome, perdi meu emprego, eu tive que pedir demissão. E eu chorava. E eu lembro que eu só chorei. Fiquei 2 horas lá chorando. E aí no final as meninas foram falando assim, não, a gente vai orar. Vamos orar por você. E Deus vai te honrar. E aí eu falei assim, se Deus me honrar, eu vou pagar um Outback para todo mundo. E eu cumpri minha promessa. Demorei. E aí, aquele dia, para mim, parecia o pior dia do mundo. Na minha cabeça, eu ia começar a passar fome, eu não ia conseguir pagar minhas contas, eu não ia conseguir pagar o carro, não ia conseguir pagar nada. E o Raul, ao mesmo tempo que ele queria me apoiar, ele estava assim, meu Deus, e agora? E o dinheiro? E para vocês terem uma noção, eu não recebi absolutamente nada do escritório. Eu tinha coisa de 5 dígitos para receber, eu não recebi nada. Eu saí literalmente sem nada do escritório. E para mim aquilo era a morte, eu estava perdendo tudo. E aí o Senhor me ensinou nessa ocasião que aquele que perde, ganha. Porque hoje eu sou minha própria chefe. Eu faço os meus horários. Eu ganho muito mais do que eu ganhava lá. Eu não sou mandada por ninguém, a não ser pelo meu Deus. Eu consigo estudar para aquilo que o Senhor me direcionou. Mas você consegue enxergar como nós estamos com as mentes viciadas naquilo que o mundo nos ensina? Que a gente tem sempre que ganhar. Eu lembro que, por não terem me pagado nada, eu falava assim, nossa, eu vou processar e não sei o quê. E eu lembro num dia no carro, e eu falava assim pro Raul, não, eu vou processar. Imagina, saí de lá sem nada, trabalhava 12 horas por dia. E aí o Espírito Santo falou assim, você não vai processar ninguém. E eu falava assim, Deus, mas eu vou perder todos os meus direitos. E aí o Senhor falava assim, vai. E eu falava assim, não é possível. Mas indignada, obedeci mesmo indignada, entendeu? E o que o Senhor fez? Me honrou. Porque ainda que para você pareça um caminho difícil, ainda que para você pareça algo impossível, ainda que para você pareça algo errado, se foi Deus que te ordenou, saiba que é o melhor para você. E aí quando a gente fala hoje sobre quem morre é quem vive, você vai falar assim, mas como? Morreu, acabou a vida, como é que eu vou viver? Nicodemos chega para Jesus e fala assim, Jesus, a gente reconhece pelos sinais que já tem se mostrado por meio da sua vida, que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. E aí Jesus já vira para ele e fala assim, pois é, e eu te ensino uma verdade, que é necessário nascer de novo. E se a pessoa não nascer de novo, ela não vai ver o reino de Deus. E aí Nicodemos vira para ele e fala assim, mas como Deus? Jesus, tá ficando doido. Tô conjecturando, tá? Jesus, tá ficando doido. Como que eu, velho, vou voltar pro ventre da minha mãe? Tem como? Tipo, olha a minha idade. Marmanjo desse tamanho, como é que eu vou voltar pro ventre da minha mãe? Eu imagino Jesus olhando e falando assim, coitado. Você não tem noção das coisas, né? Ficou olhando aí com essa visão natural, bobo. Eu sou do sobrenatural. Porque quando Jesus fala assim, é necessário nascer de novo, ele não estava falando assim, volta pro ventre da sua mãe, se enrola de novo numa placenta lá, entra na barriga e vai ser gerado de novo. Não.
Mas qual era o olhar de Nicodemos? Que inclusive era um fariseu, tinha profundo conhecimento religioso, era um cara de autoestima, sabe, naquela época. E aí Jesus olha para ele e fala assim: ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Ele estava falando assim, não é esse seu olhar natural aí, não. Você precisa viver um novo nascimento. Mas a gente já raciocina, para nascer de novo, alguma coisa tem que morrer. E não se trata da morte natural, não se trata de voltar para o ventre da mãe. Se trata de uma regeneração que Jesus faz nas nossas vidas. Se trata de uma transformação que somente o Senhor pode fazer na minha e na sua vida. Você não vai precisar voltar para o ventre da sua mãe. Você não precisa se enrolar numa placenta. Sua mãe não precisa passar dores de parto novamente. Você não vai virar um bebê naturalmente novamente. Mas você verdadeiramente, nós precisamos nascer de novo. Aí você deve estar olhando e falando assim, tô entendendo nada. Sabe, quando a gente ainda não conhece Jesus, a gente vive uma vida com base nas nossas vontades. No eu quero, eu faço, eu posso, eu sei. É isso que eu escolhi para mim. E vai vivendo uma vida até com o olhar que Nicodemos tinha, do natural. Só que o incrível é que a regeneração que Jesus nos fala e a regeneração pela qual Ele morreu na cruz para acontecer nas nossas vidas é algo que acontece sem que a gente precise voltar para o ventre da nossa mãe, mas que nós precisamos verdadeiramente morrer. Algo em nós precisa verdadeiramente descer à sepultura. E sabe o que é? O nosso eu. O nosso eu precisa morrer. Porque enquanto o nosso eu não morrer, nós não viveremos o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Olha que legal. A Bíblia nos ensina que aquele que nasce de novo, 1 Pedro 1:23 diz assim: pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Emily continua sem entender. Quando você nasceu, quando eu nasci também, eu tenho uma mãe biológica e tinha meu pai, que hoje já é falecido, certo? Você tem sua mãe, seu pai, talvez você não conheça seu pai, enfim. Mas enfim, você tem um pai e uma mãe biológico que te geraram. Você foi gerado no corpo de uma mulher, nasceu, ok, beleza. Nasceu você, natural, corpo e tal. Só que o novo nascimento que Jesus nos fala é aquilo que troca a nossa paternidade. E aí nós deixamos de ser pessoas que nasceram de fulano e ciclano e nos tornamos filhos de Deus. O morrer para ter uma nova vida nos traz uma paternidade, que é a paternidade de Deus. Por isso que Jesus fala assim: olha, se você não nascer da água e do Espírito, você não tem como ver o reino de Deus. Porque se nós não formos filhos de Deus, nós não vamos passar a eternidade com Ele. A gente não vai viver no reino de Deus. Só aquele que é filho é que pode passar a eternidade com Ele. Mas como que você vai se tornar filho de Deus? Nascendo de novo. Você precisa viver esse novo nascimento. Que é mediante a você declarar assim: eu creio em Jesus. Eu reconheço Ele como meu único e suficiente Salvador.
Ele é o Deus da minha vida. Eu reconheço que Ele morreu numa cruz para me salvar. E se não fosse a morte dele numa cruz, eu não teria vida. Por isso que Jesus insiste, Nicodemos, se não nascer da água e do Espírito, não tem como. Talvez você já tenha 10, 15 anos de crente, de frequentando igreja, mas você ainda precisa nascer de novo em Jesus. Ou talvez você chegou agora e não está entendendo nada, como eu também. Isso aconteceu comigo. Foi incrível porque Deus começou a mover meu coração para ir numa igreja, num culto no lar. Eu já tinha frequentado algumas igrejas evangélicas, mas sempre meio com o nariz meio torto. Venho de uma família que não é cristã. E aí Deus começou a mover. E eu nunca vou esquecer, porque eu me apaixonei tanto por Jesus, que eu falei assim, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu só sei que eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus. Eu tô apaixonada, o que eu tenho que fazer? O pastor Raí ri de mim até hoje. Porque ele foi dar o curso de batismo, perguntou o nome de todo mundo. Ele olhou assim. Acho que não fazia nem, um mês que eu estava aqui na igreja. Aí falou, quem é você? Eu falei assim, e eu era muito quietinha, eu tinha muito medo, muita vergonha, porque eu vinha totalmente perdida. Os pastores podem testificar disso. Eu cheguei aqui perdida, não sabia nem o que estava acontecendo. Eu só sabia que eu estava apaixonada por Jesus. Independente do que eu tivesse que fazer, eu queria fazer. É batizar que eu tenho que batizar, então eu vou batizar. É vir quinta, domingo, tá aqui em todos os cultos, eu vou estar. É orar, é jejuar. E eu lembro que eu chorava, todo culto eu chorava copiosamente. E aquilo foi suprindo um vazio na minha alma, que nem eu mesmo sabia que eu estava tão vazia. O mais incrível do novo nascimento é quando você começa a se apaixonar por Jesus. Que você começa a vir para um culto e sentir a presença dele, sentir ele falar com você e mover teu coração. Só que ao lado disso, Satanás ele sempre vai nos cercar a fim de nos roubar da presença de Deus. E pode ser que é por isso que até hoje você tem enfrentado tantas dificuldades. Porque Satanás vai realmente trazendo os traumas, vai trazendo as fraquezas, tudo para nos tirar da presença do Senhor. Mas Jesus nos traz aqui hoje e fala assim, filho, você tem que nascer de novo. Porque o negócio é o seguinte, eu sou seu pai e eu quero você como meu filho, então nasce de novo. Porque você precisa verdadeiramente morrer. Emily, mas eu ainda não entendi o que precisa morrer. O seu eu. As suas vontades, os seus desejos, o que você acha que é bom pra você. Porque, querida, tem uma notícia. O que você acha que é bom pra você, não é bom pra você. O que é bom pra você é aquilo que Jesus fala que é bom. Aquilo que você pensa sobre quem é você, não é quem é você. Sabe quem é você? O que a Bíblia diz que você é. Escolhido, amado, filho, desejado do Senhor. E talvez você tenha chegado aqui se sentindo um trapo, rejeitado, não amado. Uma pessoa que talvez não teve as oportunidades que desejava. Talvez alguém que viveu tantos problemas e tantos traumas que não consegue entender como há um Deus que te ama. Porque eu não sei você, teve uma época da minha vida que eu falava assim, como é que Deus pode me amar se eu já passei o que eu passei? Se eu já fui tão rejeitada? Se coisas tão terríveis já aconteceram comigo? Mas quando eu conheci verdadeiramente Jesus, eu pude contemplar de um amor tão grande, que esse sim é verdadeiramente inexplicável. Romanos 6, versículos 5 e 6 e o 8 e o 11 diz assim:
Uma vez que a nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos a certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Mas agora ele vive e é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. O que Deus requer de nós é uma morte para o mundo, uma morte para o pecado, uma morte para aquilo que nos afasta dele. Porque se a gente não morre para aquilo que é contrário a Deus, que é inimigo de Deus, que é totalmente contrário ao reino do Senhor, a gente não pode passar a eternidade com Jesus. Aquele que verdadeiramente é filho de Deus, ele morre para o mundo. Ele deixa os pecados. Ele tem a real intenção, a motivação, a dedicação de deixar tudo aquilo que afasta ele de Deus. Se a gente não morre para os nossos pecados, como é que a gente vai nascer de novo? E se a gente não nascer de novo, como é que a gente vai se tornar filho de Deus? Romanos 8 diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Sabe, quando o Senhor começou a ministrar ao meu coração sobre paternidade, era de madrugada, assim, eu tinha acabado de estudar. Falei assim, agora eu vou estudar algumas coisas para o sermão. E eu falei assim, Deus, mas paternidade de novo? E aí o Espírito Santo falou assim, qual foi a verdade que mudou sua vida? E aí eu me lembrei, eu posso estar muito errada quanto à data, mas acho que era 21 de janeiro de 2017. Já tinha batizado, já estava passando pelo meu processo de conversão, já tinha batizado e tudo mais, estava saindo do mundo. E aí eu lembro que o Senhor falou assim para mim, eu tinha muito esse espírito de orfandade depois que eu perdi meu pai. Então eu me auto-intitulava órfã. Hoje em dia eu brinco, mas é brincadeira. Mas eu me considerava realmente uma órfã e eu falava assim, nossa, Deus me deixou sem pai. E eu sempre falava isso, nossa, principalmente antes de conhecer Jesus, eu falava assim, nossa, como que Deus pôde me deixar sem pai? Eu só tinha 15 anos e eu fiquei sem pai. E eu lembro das doces palavras de Jesus falando assim para mim no retiro, você nunca deixou de ter um pai. Você só não estava me enxergando, mas eu sempre fui seu pai. Quando nós morremos para o mundo e há esse novo nascimento, a palavra do Senhor diz que nós somos adotados por Deus. E na medida que nós somos adotados por Deus, nós nos tornamos irmãos de Jesus, pois Ele é o primogênito de Deus, o unigênito de Deus. E talvez você como eu, por um tempo, antigamente eu pensava muito isso, mas talvez quando fale para você sobre filho adotivo, você pensa num filho de segunda classe, não é assim? Antigamente até o filho adotivo, ele não tinha os mesmos direitos de um filho biológico, por lei, hoje já não é mais assim. E aí toda vez que a gente fala assim, ele é filho adotivo, quando você zoa o seu irmão, quem tem irmão aí, você não fala assim, esse daqui é adotado, não é? Quem tem irmão sabe que já fez essa brincadeira.
Ah, meu irmão é adotado. Não tem nada a ver comigo. Não é assim? Você quer zoar seu irmão, você chama ele de adotado. Só que aí eu vou te trazer uma verdade que revela que quando você chama o seu irmão de adotado, por mais que a intenção do seu coração seja zoar com ele e rebaixá-lo a uma segunda classe, segundo os padrões de Deus, não é isso. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, vocês sabem que todo texto bíblico ele tem um contexto. E Paulo, principalmente, quando ele ia escrever as cartas, ele escrevia conforme o contexto e a realidade daquele povo. Em Roma, tinha uma coisa que era um cerimonial que chamava dias lústricos. Dias lústricos. O menino nascia e no 9º dia, até o 9º dia de vida, os pais não davam um nome para ele. Então o bebê nasceu, até o 9º dia ele não tinha nome. E aí nesse 9º dia tinha um cerimonial, que era o dito dias lústricos. Essa criança era colocada assim no meio do pátio. E aí pela lei romana, o pai biológico, podia falar assim, eu aceito esse filho, ou ele poderia rejeitar essa criança. Às vezes o pai rejeitava porque achava que o filho, sei lá, não ia crescer, não ia ter saúde, sabe? Então a lei permitia que ele, enquanto pai biológico, que era casado lá com a mãe do menino, podia falar assim, não quero. Ou então falar assim, eu quero. Só que o interessante é que se aquela criança fosse rejeitada e uma outra pessoa escolhesse adotá-la, aquela pessoa que escolheu adotar essa criança, ela jamais poderia rejeitá-la. Era assim, se aquela pessoa escolhesse aquele menino, ela não podia devolver. A criança podia crescer, dar problema, ela não podia voltar e falar assim, ah não, você não é meu, toma, volta para sua casa. Volta lá para quem te pariu. Não podia. Hoje também é assim, inclusive aqui no Brasil. Se um filho é adotado, se uma pessoa é adotada, os pais que adotam não podem voltar e falar assim, juiz, não quero mais não, deu ruim aqui, começou a dar defeito, não quero mais não. Sabe quando você compra alguma coisa numa loja e aí dá defeito e você quer trocar? Então, com a adoção não é assim. Quando Paulo vai ensinar os romanos que eles eram filhos adotivos de Deus, sabe o que Paulo estava ensinando? Deus te escolheu como filho. E por ele ter te escolhido, ele jamais vai te rejeitar. Esse é o poder do filho adotivo. É saber que ele jamais vai ser rejeitado pelo Deus que chamou ele para o novo nascimento. E que falou, filho, você é meu, nasça de novo porque eu quero te adotar como meu filho. Sabe por que eu quero te adotar? Porque eu jamais vou te rejeitar. Você pode ser rejeitado pela sua mãe, que te trouxe ao mundo. Você pode ser rejeitado pelo teu pai biológico, mas eu, o seu Deus, eu estou te escolhendo como meu filho. Eu estou te escolhendo por puro amor. Sabe, talvez você seja um filho decorrente de uma gravidez acidental. Talvez os teus pais não tenham te planejado. Como eu acredito que eu também não tenho sido planejado. Mas sabe o que é legal? Minha mãe pode não ter planejado o meu nascimento. A minha concepção, eu posso ter sido um acidente dos meus pais. Mas eu não sou um acidente de Jesus. Sabe por quê? Ele moveu os céus espirituais. Ele fez um culto no lar, num bairro assim, esquecido, numa rua sem saída, só para dizer, Emily, eu não te esqueci, você não deixou de ter um pai, você nunca foi órfão. Você é minha filha. Assim como o Senhor te traz hoje e fala assim, eu não te esqueci. Eu não deixei de te amar, eu te escolhi. Eu poderia escolher qualquer um, mas eu escolhi você. Isso que é incrível do amor de Deus. Sabe por quê? Ele sabe dos teus pecados, passados, presentes e futuros.
E Ele te ama tanto que mesmo assim, apesar de tudo, Ele te escolheu como filho. Quando Jesus te chama, quando Deus te chama, Ele já sabe de todos os seus defeitos. Ele sabe das suas fraquezas, Ele sabe dos teus problemas. Mas a questão é que Ele te ama tanto que Ele fala assim: eu te amo demais para deixar você continuar vivendo essa vidinha. Não importa o que o mundo fale ao teu respeito. Não importa do que já te chamaram nessa vida. Não importa o que você já fez. Eu te amo. Eu te escolhi. Quando a gente fala assim, você é um escolhido de Deus, a gente não está falando isso à toa. A gente não está falando isso da boca para fora. Eu amo o Raul. E quando eu me apaixonei por ele, eu não sabia de quase nada da vida dele. Quase nada mesmo. Verdade. Porque eu me apaixonei pelo Raul na primeira vez que eu saí com ele. Fofinho. E eu não gostava de açaí. E aí eu lembro que ele virou pra mim assim. Primeiro eu dei 3, 4 bolos nele, tá? Primeiro isso aconteceu. Eu dei um bolo nele muito grande. Que eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu não respondi o celular no último bolo que eu dei nele. Ele tinha parado de trabalhar só pra ir me ver. E aí eu fui e dei um bolo nele. Ele perdeu dinheiro, ele perdeu uma tarde de trabalho. Isso foi no sábado, aí na segunda volto eu. Ai, desculpa. Me desculpa, tá? Não sei o quê. A gente pode marcar de novo? Raul perseverou. E aí a gente saiu, ele virou pra mim e falou assim, você gosta de açaí? Aí eu falei, nossa, eu detesto açaí, tem gosto de terra. Ele, mas você já comeu? Eu falei, não, mas parece ter gosto de terra. Aí ele falou assim, não, eu vou te levar para tomar um açaí. Aí eu geralmente falava assim, eu me apaixonei pelo açaí e pelo Raul. Quando eu me apaixonei pelo Raul, eu não sabia de nada que ele fazia da vida dele, assim, né, no total. Não sabia o que ele já tinha passado, o que ele já tinha vivido. Eu conhecia aquela coisinha fofa, todo bonitinho, que se preocupava comigo e tal. Todo, vocês sabem, né, o Raul é todo fofinho, assim, todo carinhosinho. E eu me apaixonei por ele. Sem saber que, por exemplo, ele acorda de manhã extremamente mal-humorado. O Raul é a pessoa que, assim, até passar umas 2, 3 horas que ele acordou, ele detesta barulho. E eu sou a pessoa que acordo 5 horas da manhã e coloco música na Alexa no último volume e pulo na minha cozinha. E ele detesta barulho, ele detesta voz alta. Raul é um velho no corpo de um jovem. Enfim. Mas eu me apaixonei pelo Raul por aquilo que ele mostrou pra mim. Porque primeiro a gente se apaixona pela coisa fofa, né? O rostinho bonitinho, todo fofinho. Quem mais namorar? O Vinícius. A Gabi se apaixonou pelo Vinícius. Vai ser fofinho, legal com ela, né? Enfim, com as outras pessoas. Tô brincando. Mas a Gabi talvez ainda nem saiba todos os defeitos do Vinícius. Né? Tem todos. Pronto. Falou a perfeição agora. Gabi não é casada ainda, não sabe o bafo do Vinícius de manhã. Então é fácil se apaixonar por ele agora. Não sabe que ele tem um chulé terrível. Pode ser que casada ela presencie esse chulé. Mas ela já vai ter se apaixonado pela cara fofinha, então ela vai suportar os defeitos. Não é verdade? Por exemplo, eu me apaixonei pelo Raul super fofo e hoje eu suporto os defeitos dele. Que o Raul, ele é todo mal-humorado de manhã. É difícil falar de defeito do Raul porque ele é todo fofinho. Que ele, tipo, é chato pra sair. Que ele quer dormir cedo. Enfim. Mas sabe o que é legal? É que Jesus, é que o Senhor nos escolhe mesmo sabendo todos os nossos defeitos. Porque é muito fácil a gente amar gente fofa, legal e maneira. Seu amigo que te paga um lanche, seu amigo que te leva até em casa, seu amigo que ouve suas reclamações e dores de cotovelo, seus amigos que ouvem os teus choros por conta de uma mina X, de um cara Y. É fácil.
Agora, difícil é nos amar mesmo sabendo a podridão que existe dentro de nós. E Deus nos ama, mesmo sabendo de nós aquilo que ninguém sabe. Aquilo que talvez é o teu pecado de estimação, que você faz no teu quarto e mais ninguém sabe. Os pensamentos podres que você tem e que ninguém imagina. Deus te ama, mesmo sabendo de tudo isso. E por te amar, Ele quer te trazer para uma nova vida. Esse é o amor de Deus por nós. Sabendo de toda a nossa podridão, de toda a nossa corrupção, daquilo que é mais nojento e que se fosse passar a tua vida nesse telão, você sairia correndo. Quando Jesus nos chama, Ele não nos chama tipo bonitinho, cheiroso, perfeito. Ele nos chama nos tirando de uma podridão. Sabe por quê? Não tem como a gente abandonar o pecado longe de Deus. A gente precisa vir para perto de Deus para abandonar o pecado. A palavra do Senhor diz que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é aquele que é o único capaz de tirar o pecado do mundo. Então, se não for perto dele, nós não deixaremos os nossos pecados. Minha mãe fala sempre isso. Para eu seguir Jesus, eu preciso parar de fumar. Minha mãe fuma, né? E aí eu olho para ela e falo assim, coitada, mal ela sabe que longe de Jesus, ela nunca vai conseguir deixar esse pecado. Que ela precisa verdadeiramente ir para perto dele, para conseguir deixar tudo aquilo que a presença dele remove. Quando a gente peca, quando a gente falha, o certo não é se afastar de Deus. E às vezes, muitas vezes, Satanás traz a vergonha em nós. Do tipo, olha o que você fez, como é que você vai voltar para a igreja na sexta? Olha a falha que você cometeu aqui, porque Satanás te faz pecar para depois mostrar assim na sua cara e falar assim, olha, você não pode mais ir para a igreja. Como é que você vai orar? Que cara que você vai orar? Pecou? Tem que chegar mais perto de Jesus para deixar o pecado. Se você falhou, é para perto dele que você precisa ir, porque o teu pecado revela o quanto você necessita de Jesus. As tuas falhas, as tuas fraquezas revelam o quanto você precisa de Deus para mudar a sua vida. O quanto você precisa de Deus para deixar de ser escravo das suas próprias vontades. O quanto você precisa de Deus para deixar de ser escravo do mundo. O quanto você precisa de Jesus para parar de viver o teu eu e viver o espírito de filho de Deus que existe sobre a sua vida. É para isso que nós fomos chamados para a regeneração. E um último ponto. Eu queria que você refletisse. Se você morresse hoje, para onde você iria? O que iria acontecer de você? Se você passar uma vida inteira trabalhando, casar, ter filho, passar um monte de situações, e você não passar essa vida dedicada a Jesus, o que vai ser de você quando você morrer? Aí você vai falar assim, não sei. Porque se você não viver a regeneração em Cristo, você não vai viver a vida eterna com Deus. Então você vai para onde? Qual que é o sentido da vida? Qual que é o sentido da gente passar tantas coisas no mundo se não for para depois viver uma vida eterna com Deus? É para acabar? É para ir lá queimar no fogo do inferno? Concorda que não faz sentido? Se você não conhecer Jesus, você vai passar a vida inteira vivendo uma vida totalmente torta, contrária ao Senhor e sem ter o privilégio de viver com Ele. Porque aí você vai falar assim, Emily, agora você vai dizer que viver com Deus é fácil? Não é fácil.
Mas quando você passa a luta com Jesus, você não passa a luta sozinho. Quando você sofre com Jesus, você não sofre sozinho. Quando você tem o Senhor, você pode passar pela pior situação do mundo, que nem eu. Você não sabe o que eu estou passando, mas a alegria do Senhor mora dentro de mim. E eu não preciso estar com uma situação extremamente favorável financeiramente. Eu não preciso estar com os meus sonhos todos realizados para ser feliz. Porque eu sou feliz por ter Jesus. Porque eu tenho a certeza que ao lado dele, independente do que acontecer, tá tudo bem. Pode ser que nenhum sonho meu se realize. O mais importante é uma coisa: eu fui regenerada para passar uma eternidade com Jesus. Eu fui regenerada para viver uma vida eterna ao lado dele, e isso é o mais importante. Eu quero muito realizar muitos sonhos que até o Senhor me direcionou. Quero ser juíza, quero realizar meu sonho de ter um orfanato. Eu quero muitas coisas. Quero viajar o mundo, quero. Mas isso não é nada perto do maior propósito, que é passar a vida ajoelhada aos pés do Senhor e dizendo para Ele todos os dias: Jesus, eu te amo. Jesus, o Senhor é o Deus da minha vida. É para isso que nós somos criados e regenerados. Vou pedir para o Gustavo apagar as luzes. Quem está aí do lado, apaga. E ontem quando é 1h da manhã, e o Senhor começou a me lembrar de quem eu era. Porque meu maior questionamento naquele momento era: Jesus, como é que eu vou mostrar para eles o teu poder de mudar vidas? Como é que eu vou mostrar para eles o que o Senhor é capaz de fazer? Porque talvez só as palavras, só o que eu disser, talvez não consiga fazê-los enxergar o teu poder de mudar uma vida. E aí o Senhor falou assim: mostra quem você era. Mostra quem um dia você já foi. E qual foi a Emily que morreu? Eu não tenho vergonha, queridos, de quem eu era. Sabe por quê? Porque eu sei que aquela Emily já morreu. E quem eu era, para quem eu sou hoje, revela o poder de Deus. Porque somente o Senhor faz isso. Essa menina perdida, bêbada, louca, numa balada, somente Ele faz com que isso morra, para que outra pessoa nasça. Somente Deus transforma. Somente Deus transforma pessoas perdidas em filhas amadas. Sabe, eu olho para as minhas fotos antigas e eu vejo uma menina completamente perdida, sozinha, órfã, desolada. E você pode falar assim: teve gente que já falou assim para mim: você ganhar bem te mudou, o dinheiro muda as pessoas, né? Torna as pessoas mais bonitas. E não. Eu posso te dizer que não foi o dinheiro. Porque naquela época, dinheiro não era o problema. A mudança vem do semblante, da mudança de um órfão para quem é filho. A mudança de quem era escravo para quem hoje é livre. A liberdade muda as pessoas. A liberdade transforma vidas. Jesus, a liberdade em Jesus tem poder de nos transformar de escravos a pessoas completamente livres para a vontade dele. E talvez você chegou aqui hoje escravo dos teus pecados. Pode tirar. Escravo dos teus desejos, escravo da tua vontade.
Talvez você já é crente há muito tempo, mas você verdadeiramente não morreu para o mundo. Talvez você venha aqui toda sexta, mas você ainda precisa entregar determinadas coisas ao Senhor no altar. Talvez você precisa afogar o teu eu. A gente costuma dizer, a gente afogou a nossa natureza adâmica, o Adão na piscina, nas águas do batismo, mas ele sempre quer ressuscitar. A gente tem que matar o nosso Adão todos os dias, a fim de que a paternidade de Deus a cada dia nos aperfeiçoe como filhos amados. Curva sua cabeça. E eu não quero que você cante. Eu quero que você tire esse momento com Deus, porque talvez no teu secreto, talvez na tua casa, você tenha vergonha de orar ao Senhor pelas coisas que você já fez. Mas hoje o Senhor fala assim, não importa o que você fez até aqui, vamos bater um papo agora, gente. O que você precisa deixar? O que você precisa mudar? Você tem vivido conforme aquilo que o Senhor te chamou para ser, que é filho de Deus? Se você ainda não matou o seu eu, começa a orar pedindo para o Senhor te ajudar nisso. A entregar a Ele tudo aquilo que vem de você, a fim de que apenas a vontade dEle reine sobre a sua vida. Começa aí a falar com o Senhor o quanto você precisa dEle para mudar. Porque de verdade, sozinho você não vai conseguir. Não fique esperando você deixar o seu pecado da prostituição, da pornografia, do seu vício em imoralidade sexual, do seu vício em bebida, do seu vício em drogas. Não fique esperando você largar, você vencer isso. Porque você só vai vencer em Jesus. Então começa aí a falar para o Senhor, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor para vencer isso, Senhor. Eu preciso do Senhor, ó Pai, para me dar forças para lutar todos os dias. E enquanto as meninas cantam essa canção, vai falando com o Senhor. E se você quiser, se você sentir que você precisa de uma oração, levanta a sua mão. Porque nós estamos aqui para orar por você. Amém? Vida eterna encontrei, em teus olhos a graça. Vida eterna encontrei, em teus olhos a graça. Teu nome é como unguento derramado, melhor que o vinho é o teu amor. Teu nome é como unguento derramado, melhor que o vinho é o teu amor. Se você precisa de uma oração, levanta a sua mão. Você não precisa passar por isso sozinho. Vida eterna encontrei, em teus olhos a graça. Teu nome é como unguento derramado, melhor que o vinho é o teu amor.
aí que Satanás está colocando na sua mente? Que não fique em paz, você não precisa se expor. Você consegue vencer. Isso é Satanás te falando. Você precisa de Jesus. Não existe autossuficiência para aquele que é filho de Deus. Você precisa de Jesus. E você não precisa se envergonhar daquilo que você tem vivido. O que você precisa é de Jesus. Aquele que se humilha diante de Deus. O Senhor é poderoso para transformar vidas. Deixa o seu orgulho de lado. Deixa a sua autossuficiência de lado. Deixa as tuas próprias decisões de lado. E entregue verdadeiramente a sua vida ao Senhor. Não é à toa que te amam, não é sem razão que te desejam. És o mais belo, és o mais belo. Não é à toa que te amam, não é sem razão que te desejam. És o mais belo, és o mais belo. Não é à toa que te amam, não é sem razão que te desejam. És o mais belo, és o mais belo. Não é sem razão. És o mais belo, és o mais belo. Se você hoje quer entregar sua vida para Jesus, ou se talvez você se afastou dos caminhos, mas você quer voltar, você pode agora se levantar do seu lugar e vir aqui na frente, porque nós queremos orar por você de uma maneira especial. Talvez você andou afastado. Talvez o pecado te aprisionou ao ponto de você ter se afastado completamente do seu Deus. Ou talvez você nunca entregou sua vida a Ele. Hoje o Senhor te chama. Te chama pela tua identidade, filho de Deus. Se você quiser, você pode vir aqui à frente, que nós queremos orar por você. Sem vergonha, sem julgamento. Como família, nós queremos orar por você. Amém. Quebrado aos teus pés. Eu sou um vaso quebrado aos teus pés. Eu sou um vaso quebrado aos teus pés. Aos teus pés. Glória a Deus. Aleluia. Noite memorável na presença do Senhor. E enquanto a Emily ministrava aqui, queimava no meu coração algo que ela fez aqui. Mas eu quero estender aquele que, se de repente você está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje para casa, porque Ele é o mais belo. Ele é o mais amado. Alguém que está afastado, que quer um reforço, um renovo espiritual nessa noite. A gente tem 3 minutos para isso acontecer aqui. Eu peço que você se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. És o mais belo, és o mais belo. Não é à toa que te amam, não é sem razão
razão que te desejam. És o mais belo. És o Se coloque de pé, por gentileza. mais belo. Aleluia. Não é à toa que te amam. Não é sem razão que te desejam. És o mais belo. És o mais belo. Alguém que está afastado e quer voltar para a casa do Pai, e meu coração não iria queimar à toa por esse sentimento. És o mais belo. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ter que terminar esse culto, mas que você vá para sua casa entendendo que não há quem te ame mais que Jesus. Você é muito importante para Ele. Amém? E não deixe que as pessoas digam o contrário, porque você foi adotado por Deus. Você é o irmão mais próximo de Jesus, e Ele te ama por isso. E Ele deseja o melhor para você, Ele deseja o melhor para a tua família, Ele deseja o melhor para a tua casa. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, nós vamos para casa. Aleluia. E nós vamos orar, e eu peço que você, ao chegar na tua casa, como eu sempre digo aqui, chegue abençoando o teu lar, a tua família. Seja instrumento, emissário do reino dentro da sua casa. Pastor, na minha casa é só eu. É lá que você vai levar o evangelho. Amém? Aleluia, porque Deus é contigo, o Senhor está contigo. Aleluia. Senhor Deus, aí está, Senhor, a geração Siloé, essa galera que se levantou aqui em Itapecerica da Serra para fazer a diferença, Senhor. E esta noite é uma das noites mais preciosas, Senhor, a qual eu participei, porque do início ao fim o Senhor esteve conosco, como todas as vezes o Senhor esteve. E eu te peço que o Senhor continue conosco, nos leve para os nossos lares, para as nossas casas. Deus, coberto debaixo das tuas potentes mãos, coberto pelo sangue do teu Filho Jesus, Pai. E que nenhum mal chegue à nossa tenda, Pai. Eu quero repreender em nome de Jesus toda malignidade, todo levante contra estes jovens. Eu repreendo em nome de Jesus toda arma forjada, toda arma preparada. Eu repreendo em nome de Jesus todo jugo, toda escravidão, todo cárcere de mente, todo cárcere que desequilibra em algum momento emocionalmente. Deus, no nome de Jesus, eu repreendo nessa noite, em nome de Jesus, nós repreendemos. Pai, obrigado por cada vida aqui, Senhor. Obrigado por mais uma oportunidade, Deus. Continue abençoando a vida da Emily, Senhor, usando ela desta forma, da forma que o Senhor quer, da forma que o Senhor ama. Obrigado, Senhor, pelos nossos visitantes, pelos convidados. Obrigado, Deus, por esse momento em que o Senhor proporcionou, Deus, que nós estivéssemos aqui unidos, reunidos, para dizer que o Senhor é o mais belo, o Senhor é o mais amado, o Senhor é tudo o que queremos. O Senhor não é como os outros. O Senhor, aleluia, é quem nos sustenta, quem nos alimenta. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, Senhor, realiza sonhos, realiza desejos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos retomar, Senhor, aleluia, aquilo que é nosso, nos apropriar daquilo que é nosso, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço por todos, em nome de Jesus, e todos digam...